Espero que todos que estejam assistindo a esse vídeo estejam bem. Esse é o primeiro vídeo, dá para dizer assim, o nosso piloto solo do nosso podcast aqui na Coexistir. Eu sou o Bruno Elias Espanhol, sou um dos fundadores desse espaço, dessa ideia, desse movimento. E hoje nós estamos aqui então inaugurando esse cenário novo que tem muito mais coisa do que isso que vocês estão vendo. Esses equipamentos, tem uma câmera bem legal aqui, esse microfone, um note, enfim, uma estrutura bem bacana para o que a gente planejou, para o que está por vir, que são vários conteúdos, várias situações e pessoas que nós vamos procurar trazer aqui para conversar, para explicar sobre as suas histórias, sobre os seus desafios, sobre as suas conquistas, dando dicas, direcionamentos, compartilhando situações e momentos que vivenciaram para poder ter o seu negócio, para poder ter os seus sonhos realizados, para poder ter a sua jornada mais leve. Então, é com muito carinho que hoje eu estou abrindo essa ideia. Eu faço esse vídeo em um momento um tanto quanto desafiador. E eu acho que é o momento que tinha que ser, vamos dizer assim, né? A nossa ideia é trazer para vocês coisas da realidade. É trazer para vocês que nos acompanham, que buscam crescer e desenvolver, situações em que muitos que têm o sonho de ter o seu primeiro negócio, muitos que querem ajustar a sua rotina, talvez não passaram, enfim, ou talvez imaginam que isso seja fácil, que isso seja ah, como muitos vendem por aí. A gente sabe que hoje a gente vive numa era em que tudo pode ser comercializado, em que tudo é lindo, maravilhoso, por trás das telas, por trás das câmeras. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo bem, tá todo mundo cheio de dinheiro, cheio de saúde. Não existe conta para pagar, não existe problema, não existe desafio, né? Tudo pode ser falado em outras palavras bonitas e a vida então se torna uma grande ilusão maior do que já é. A nossa proposta é, o nome diz jornada mais leve. Só que uma jornada mais leve, ela não significa ausência de peso para carregar, porque a gente sempre vai ter um ou outro tijolinho na nossa mochila, mas ela significa a gente ser forte o suficiente para poder carregar esses tijolos, para poder ter uma capacidade maior na nossa mochila, para quando os pesos da vida vierem, a gente não cair, não se estraçalhar. Porque a realidade é essa, galera. A realidade, como muitos veem e como a gente vai trazer muitos exemplos, só para vocês terem uma ideia. Numa conversa com um cliente um dia, ele me disse assim: Bruno, eu estou procurando uma pessoa para me ajudar, enfim, no meu negócio. E eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e essa pessoa, ela estava na faixa aí dos 20 e poucos anos e ela fazia as coisas de uma forma bem devagar, enfim. E ela chegou para mim e disse: Olha, eu tô indo embora, eu vou fazer outra coisa, eu tenho outros projetos e tal, porque eu tô atrasado. Aí o cara ficou assim, né? Ele disse: Mas atrasado? Como assim? Atrasado para quê, né? Não, eu já tinha que ter o meu carro, eu já tinha que ter minha casa, eu já tinha que ter a minha independência financeira. E isso num tom muito sério, né? A pessoa aí de 20 anos de idade, que nem formou todo o seu mental ainda, vamos dizer assim, já está com esse pensamento. Então a gente se pergunta, e é um tanto quanto assustador, o que a gente vivencia, o que a gente vê por aí, e, e dentre essas e outras coisas é que a gente vai conversar sobre a realidade. Então, a nossa ideia é justamente falar sobre essas coisas, conversar sobre isso e não ter
filtros ou hã, falar coisas que vão apenas fazer bem. A gente com certeza vai buscar um equilíbrio na nossa jornada, para se ter uma jornada mais leve, mas a partir dos fatos, a partir da realidade, a partir do que é. As coisas são como são. E hoje a gente vê que a mídia manipula muita coisa, a gente sabe disso. Tem muita manipulação, muita gente procurando vender coisas a qualquer custo, de qualquer forma, dizendo que aquilo é a solução. E aí tu chega numa fase e tu precisa de mais e aquela pessoa tá pronta para dar mais. E é assim, e ela vai faturando, e tu vai gastando, e tu não vai sabendo ao certo se é isso. Então a gente vai buscar incentivar com que as pessoas pensem. A gente vai buscar incentivar com que as pessoas despertem, acordem para muitas coisas. Infelizmente, no nosso meio, no meio do empreendedorismo, no meio da contabilidade, a gente vivencia cada dia situações que o pessoal se utiliza do conhecimento, da sabedoria, para manipular as pessoas, para passar as pessoas para trás, para se dar bem a qualquer custo, enfim. E aí a gente vai criando uma sociedade como essa que a gente está hoje. Uma sociedade falida, uma sociedade dividida por ódio, por eu sou melhor que tu, a minha opinião vale mais, eu estou certo, tu está errado. Por guerras, né? A gente está num século de tanta tecnologia, de tantas descobertas, de tanta facilidade. E talvez seja isso, de fato, que criou tudo que a gente está vivendo hoje. A pandemia que a gente passou, todas as dificuldades. A gente está numa era de aceleração, as pessoas sem tempo, achando sempre uma desculpa, não sabendo o que que é essencial, não sabendo o que que é importante, sempre reclamando, sempre buscando mais, enfim. Então são tempos desafiadores, e eu acredito que tudo tem o seu momento, né. Eu fiquei atrás dessa câmera muitas e muitas vezes para começar, o que que eu vou falar, como que vai ser esse piloto, que conteúdo vai ter, e é um desafio para mim muito grande. Tá aqui, tá falando, fazendo isso, enfim. Hã, mas acho que faz parte e é um desafio que eu sinto que eu sinto que eu devo assumir para compartilhar aquilo que eu acredito que pode vir a agregar valor para as pessoas que vão nos assistir. Eu tenho certeza que uma ou outra palavra, um ou outro conteúdo dos muitos que nós vamos trazer aqui, das diversas pessoas com histórias maravilhosas de inspiração, de superação, de mostrar para as pessoas que é possível as coisas mesmo nos maiores desafios. Tenho certeza que alguma coisa vai ser muito proveitosa para quem nos acompanhar, para quem nos assistir. Sinto também que é algo que aí vai de cada um, obviamente, mas as coisas que a gente vai trazer, as coisas que a gente vai falar, na velocidade e no tamanho e na duração do vídeo, talvez muitas pessoas que precisariam ver ou se conectar com isso não vão por conta dessas métricas que se estabeleceram hoje, porque um assunto sério tem que ter no máximo 1 minuto, senão tu não vai ser visto, senão o pessoal não vai querer saber. Infelizmente quem perde é quem acha isso, né. Então, para aquilo que a gente acha importante, para aquilo que a gente acha válido, sem dúvida a gente arranja tempo, a gente se conecta e então a gente procura evoluir. Eu estou fazendo esse vídeo num momento que ele é desafiador, obviamente por tudo isso que se falou, mas porque ele também tem um desafio pessoal, vamos dizer assim. Hoje é dia 3, eu não sei quando que vai ao ar isso, não planejei ainda, enfim, a gente tá verificando. Hoje é dia 2 de outubro, 4h40 da tarde. Há 5 dias, a minha cunhada, a Débora, ela partiu, ela foi para um outro plano. E vem sendo muito desafiador. Uma pessoa que nós amávamos demais, amamos demais. Ela é irmã gêmea
da minha namorada, da Cami, e ela passou por um momento difícil, enfim, e ela partiu. E a gente vê isso acontecer na nossa frente, a gente vê a vida acontecendo na nossa frente, é bem é bem desafiador. A gente presenciar uma pessoa que a gente ama, uma pessoa nova de 29 anos, cheia de vida pela frente, enfim, tinha iniciado o seu consultório de odontologia. A gente presenciar isso, a gente percebe o que realmente é a vida. A vida é uma passagem. Todos estamos aqui de forma transitória. Então, a gente reflete, a gente fica muito pensativo, muita coisa aflora em momentos como esse. E eu sempre fui pensativo, enfim, mas nesses últimos dias está sendo muito mais, muita coisa passa pela nossa cabeça, muitas perguntas, muitas questões, buscando entender, buscando se encaixar novamente. A analogia que eu faço nesse momento, que a gente fez com a família, foi de nós caminharmos aos pouquinhos, coletando os pedaços de cada um. Eu tô caminhando, eu encontrei um pedacinho lá da Cami, eu encontrei um pedacinho lá do meu sogro, lá da minha sogra, lá de um outro primo, de um outro parente, porque todo mundo se despedaçou violentamente com isso. E essa é a vida. Essa é a vida nos mostrando qual que é o nosso lugar, no final das contas. Essa é a vida que, por mais que a ciência avance, como está avançando, com tudo que está acontecendo, com todas as descobertas, enfim, sempre vai ter algo de um plano maior, de um plano superior, que está a serviço de algo maior, de algo superior que a gente não alcança aqui, a gente não entende. Por mais que a gente lute, por mais que a gente tente, por mais que a gente se revolte, por mais que a gente questione, e isso faz parte, o questionar, o buscar compreender, o estudo, o autoconhecimento, importantíssimo, mas tem coisas muito maiores que nessa esfera a gente não alcança. E no dia a dia, a gente não se dá conta disso. A gente não para pensar nisso. A gente não. A gente esquece que mais dia menos dia, tudo, tudo dependendo de uma programação que a gente não tem acesso, que a gente não entende, enfim, que a gente não alcança, mais dia menos dia, ah, nós estaremos em outro lugar, em outra esfera, enfim. E aí fica a saudade, fica as memórias e fica tudo de bom que a pessoa fez, ficam as ações, as inspirações. Então, eu agradeço muito a ela e esse episódio com certeza é em homenagem a ela, principalmente, que nos oportunizou tantas coisas e nos inspirou em muitas mais. Então, nesse e ainda nesse momento, nos faz pensar e refletir para a gente poder então se remontar, seguir, seguir com os nossos trabalhos e passar aquilo que a gente acredita para as pessoas. E ela era assim, estava sempre sorrindo, sempre cuidando do nosso sorriso, né? Para que a gente pudesse sorrir, essa era a profissão dela. E, e é em homenagem a ela, então, que a gente aborda isso, fala isso, faz esse episódio inicial, explicando o que é o nosso novo projeto. Bom, galera, eu acho que deu para ter uma ideia do que, de qual vai ser realmente esse movimento, de nós então trazermos conteúdos das nossas práticas, nós vamos trazer pessoas aqui para compartilhar a vivência, a realidade com vocês sobre negócios, sobre autoconhecimento, para uma jornada mais leve, para um dia a dia mais próspero, mais equilibrado, para negócios mais prósperos, negócios mais equilibrados e que a gente sempre possa colocar
no, em primeiro lugar, a nossa essência, o nosso propósito, que isso nos guie, que a gente não se feche, não se permita não viver o melhor que a gente pode viver enquanto a gente está aqui. Eu tenho vários conhecidos que a gente conversa seguidamente sobre esses assuntos e vários conhecidos com muito, muito, muito potencial para fazerem a diferença aí fora. Como eu sei que talvez tu que esteja assistindo também tem, mas que por medos, por crenças, por estar amarrado a uma cultura que, enfim, em diversos aspectos já faliu, já desmoronou, continuam presos nos seus próprios medos, continuam amarrados nos seus trabalhos medíocres, fazendo as suas atividades para sustentar pessoas medíocres igualmente, que não reconhecem, que não dão valor, que com certeza estão cheias de dores, mas daqui a pouco não tem coragem suficiente para olhar para isso, não tem preparo suficiente para olhar para isso e acabam se escondendo atrás da aparência. Essas são as pessoas que a gente falou no início, que postam fotinho com o melhor corpo, cheio de arremendos pelo corpo, cheio de procedimentos, e que influenciam dizendo que está tudo bem e que o primeiro milhão está logo aí e isso vai fazer toda a diferença, isso vai mudar a vida. Então, para essas pessoas que estão presas, para essas pessoas que não conseguem sair desse ponto pelo medo da sobrevivência, pelas crenças, é que nós vamos estar trazendo muitas coisas legais. Nós vamos estar falando sobre muitas dessas coisas, em como sair disso, em como fazer para sair disso. E eu digo para vocês o que eu disse para eles já. Não tenham medo de assumir a grandeza de vocês. Não tenham medo disso. Todo mundo tem um objetivo grandioso. Então, no momento que vocês entenderem e assumirem isso, assumirem para si, vocês vão conseguir dar os passos necessários para que isso aconteça. Então, galera, esse foi o nosso primeiro episódio, que é em homenagem à minha querida cunhada Débora, e que visa trazer um geral de como vão ser as coisas por aqui. Eu não fiz roteiro nenhum para esse vídeo, eu estava sempre preocupado em fazer um roteiro e o que trazer, o que falar, enfim, mas acho que tinha que ser dessa forma de simplesmente sentar e antes de eu começar a falar para vocês, eu fiquei uns 10 minutos aqui vendo o, o programinha de áudio que está aqui na minha frente passar, vendo a câmera aqui, só o tempo passando, e eu fiquei 10 minutos aqui pensando como que ia ser, e simplesmente foi. E isso para mim, para vocês pode parecer uma besteira, uma bobagem, mas isso para mim é algo muito muito desafiador, porque a minha mente funciona na lógica, na lógica, né? O A mais B igual a C, digamos assim. E sempre tem que ter um roteiro, sempre tem que ter um passo a passo, sempre tem que ter um detalhe. Mas às vezes a gente só deixar ir, deixar vir o que vir, tanto que nem sei como é que ficou esse vídeo em termos de olhar para a câmera, de falar no microfone certinho, a minha postura. Isso tudo não importa. O que importa é se alguma dessas palavras se conectou com vocês e com toda certeza não vai faltar empenho, não vai faltar dedicação para que mais e mais conteúdos positivos e de alma possam aparecer para vocês e que vocês possam então fazer os movimentos necessários. Obrigado a quem assistiu e fiquem bem e a gente vai se vendo por aí.